Na última terça-feira, dia 20 de julho, foi o meu aniversário. E eu tô até assim, ó, com o cabelo um pouquinho mais de festa, mais arrumadinha. Porque nessas épocas a gente gosta, assim, de se arrumar um pouquinho mais. Completei 38 anos, ai meu Deus do céu. Mas o importante é que eu tenho uma mente jovem. Nessa vibe do aniversário, eu pensei em fazer um desafio já pensando nos meus 40 anos, gente. A idade vai chegando e a melhor coisa a se fazer é assumi-la. Geralmente, o povo gosta de fazer uns desafios que é X livros antes de X idade. O pessoal é mais modesto e costuma fazer o desafio 25 livros antes dos 25 anos, 30 livros antes dos 30 anos, mas eu já passei dessa fase. Então eu vou fazer o quê? 40 livros antes dos 40. A gente gosta de traçar metas já sabendo que são metas loucas. Mas pelo menos eu tenho aí 2 anos para tentar correr atrás e cumprir esse desafio pessoal, que na verdade é uma grande brincadeira, para tentar tirar alguns livros que estão encalhados na estante e ver se eu consigo descobrir autores novos, sair um pouco da minha zona de conforto. Se você quer saber quais são esses livros que eu tracei para minha meta pessoal, bora acompanhar esse vídeo. Mas claro, vamos dar uma olhadinha no que rolou na gravação de hoje. Esse daí é desse grande, só que o grande é do grande. O que eu falei? É? Eu sou parceiro. Ai, tio do céu. Ai, caiu nas minhas costas. Ai, doeu. Ai, ai, ai. Né, filha? Eu tenho dó da pedra. Pedrita, 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 Pedrita. Com vida de contra-regra não é fácil, né? Como eu falei aí na introdução, o objetivo é fazer um planejamento para 2 anos, para não precisar ficar uma coisa atropelada, se bem que 40 livros... Não é uma meta curta, né? Então, se eu der uma bobeada, pode ser que essa meta não seja cumprida. Mas eu também fui um pouquinho espertinha, peguei alguns livros que fazem parte de série, peguei alguns calhamaços, é verdade, aquela brisa da loucura. Mas também fiz aí uma mescla com alguns livros que são um pouquinho mais fininhos. Tentei misturar também livros de não ficção com livros de autores que eu ainda não conheço, para poder deixar essa experiência ainda mais rica e fazer sentido para essa brincadeira antes dos 40 anos. Todos os livros têm um motivo para estarem na lista. Aí a ideia é que no ano que vem, perto dessa época aqui onde é meu aniversário, fazer um status da metade do projeto para ver se está um verdadeiro flop. Se eu já terei lido pelo menos perto da casa de 20 livros, quão desesperada estarei, se eu já terei avançado mais do que eu gostaria, se vai ser uma grata surpresa. Para você não perder esses vídeos, aproveita e já se inscreve aqui no canal, se você chegou aqui por um acaso, porque aqui tem bastante conteúdo legal. Claro, uma coisa muito importante, eu não vou falar dos livros na ordem que eu pretendo ler, porque aí também já vai ser demais, né? Como eu já falei demais, bora começar essa lista. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Esse livro eu ganhei de um grande amigo meu que estudou comigo na USP, chamado Gabriel. Beijinho. E eu tenho que ler antes dos 40, né, gente? Com esse título aqui, A Mulher de 30 Anos, não dá para eu ler com 41. O segundo livro da lista é um livro de um autor que eu comecei a ler em 2020, mas aí eu fui encaixando outros livros no meio e acabou que a leitura ficou meio parada. Eu acho que eu vou retomar do comecinho, que é O Hobbit, de Tolkien. Eu tava gostando muito, mas eu me enfio em muitos clubes de leitura, muitas leituras coletivas, e aí o desespero vai batendo a porta, o prazo vai chegando.
E ele foi ficando pro lado. Ó, eu tava praticamente na metade. Olha meu marcador da Bela, que bonitinho. Mas eu acho que eu vou retomar do comecinho mesmo. E ainda, nessa linha do Tolkien, que também já vai cumprir aí mais 3 livros, então vamos chegar no livro de número 5, a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu já assisti todos os filmes. Esse aqui vai ser um caso extraordinário em que eu terei assistido o filme antes de ler o livro, que geralmente eu gosto de fazer o contrário. Mas o Tolkien, para quem gosta de fantasia, tem que ser lido. E eu espero realmente concluir essa leitura antes dos 40 anos. São 3 livros, né? Mostrar para vocês aqui a minha edição da HarperCollins, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Já leu? Se eu já li? Esse vídeo é dos livros que eu quero ler. E o 6º livro dessa lista também é um livro do Tolkien, que é o Silmarillion. Eu não sei se eu realmente tenho esse livro, se ele está perdido aqui na loucura que está na arrumação. Sabe quando você pega assim férias e fala, vou arrumar tudo? Então tá uma loucura. Vocês não têm noção. Eu sei que eu tenho, com certeza, os contos inacabados. O Silmarillion eu vou dar uma olhadinha lá na Amazon, ver se ela me avisa se eu já comprei. Mas também tá na minha lista, principalmente porque falam que ele tem que ser lido logo em sequência do Senhor dos Anéis para fazer mais sentido. O 7º livro dessa lista é uma autora clássica, que é a Jane Austen. Dessa autora eu só li até hoje um livro, que é A Abadia de Northanger. E eu gostei bastante do estilo de escrita dela, achei que é um tipo de romance que me envolveu, mas eu ainda não li outros livros. E aí, claro que nessa lista coloquei Orgulho e Preconceito. Eu tenho essa edição aqui, que é em inglês, Pride and Prejudice, que foi uma coleção publicada pela Livraria Cultura, e ela vem num box que tem outros livros de grandes mulheres que são escritoras. Tem a Emily Brontë com Morro dos Ventos Uivantes, Mulherzinhas em inglês, que eu já peguei a versão em português, Persuasão e Pride and Prejudice, que é Orgulho e Preconceito. Vou mostrar um pouquinho da edição para vocês, ó. Ela tem uma letra pequenininha, eu gosto por causa desse corte, que é bem bonito. Tem a jacket, quando tira tem essa lombada. É uma edição que eu acho que seria bolso de luxo, contra capa, e dentro tem algumas ilustrações. O 8º livro dessa lista é um livro que eu tenho numa edição lindíssima da Zahar, que também é um clássico, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Esse livro aqui tem comentários e algumas ilustrações. Até agora não passou nenhuma. É tipo mãe, quando fala assim, ai, meu filho sabe fazer tal coisa. Aí o filho na hora não faz. Ô livro, colabora! Como que você faz isso comigo? Me fazer passar essa vergonha? Mas temos aqui, ó, tem pelo menos uma ilustração, e isso é fato. Aqui na capa fala edição comentada e ilustrada, mas essas edições da Zahar, independente da brincadeira de ter várias ou poucas ilustrações, eu gosto bastante porque é um tipo de tradução bem legal, e essa questão de ter os comentários enriquece a nossa experiência de leitura, e mesmo tendo uma ou outra ilustração, ajuda também a visualizar um pouquinho da história. Para também ser mais espertinho e tentar fazer essa lista andar o máximo de velocidade que eu conseguir, quero incluir aí nesse desafio uma saga que tem 8 livros. Vamos chegar até o livro de número 16. E você que já me acompanha há um tempinho vai ter um certo palpite. Pausa o vídeo, comenta aqui se você sabe qual é essa saga que eu vou falar agora. Se você respondeu Trono de Vidro, você acertou! Sarah J. Maas é uma autora muito queridinha pra mim e eu não quero ficar até os 40 anos sem ter lido todos esses livros aqui. Tenho muita fé que este box aqui estará lido até os meus 40 anos. O negócio meio que se interliga, acaba num suspense. Você só não leria se você não tivesse o próximo. Como eu já tenho, acho que vai dar certo. O Tinho acha que não, mas vamos ver.
De todos os livros dessa lista, esses que eu vou mostrar agora são os que eu tenho absoluta certeza que eu vou conseguir ler antes dos 40 anos, porque eu estou num clube de leitura em que eu vou ler esses livros. Então, como eu trabalho com prazos, eles estão garantidos. Estou falando de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo do Telegram, o Instagram desse clube de leitura, caso você se anime para participar. Ainda não começamos, a nossa primeira reunião de discussão vai ser em agosto, então dá tempo de você participar. Das Crônicas de Nárnia, eu só consegui ler até hoje os 3 primeiros livros. Eu tenho uma edição que é aquela de volume único e eu li, há muito tempo, eu já nem lembro mais como é a história. Essa oportunidade do clube eu acho que vai ser muito legal para eu retomar essas leituras e também vai ser muito legal para poder discutir. É uma experiência totalmente diferente quando você lê um livro sozinho ou sozinha e depois tem a oportunidade de conversar com alguém. Várias coisas que você nem imagina, quando você troca informação, você fala: nossa, era isso, não acredito. No total são 7 livros e aí a gente já vai chegar no número 23. A lista tá correndo rápido, né? Se a leitura correr rápido assim, tá ótimo. Comenta aí o que você tá achando, se tá sendo uma meta muito louca. Louca é, né? Já sabemos. Mas o que você está achando dessa seleção até agora? Próximo livro, número 24, que é um livro de fantasia. Eu mostrei esse livro em um dos unboxings que eu fiz aqui e algumas pessoas começaram a comentar: nossa, esse livro é incrível, lê que você vai adorar. E eu confesso que eu comprei, mas eu não tava com uma expectativa de querer ler tão em breve. E agora eu tô com essa expectativa assim aflorada. Já coloquei esse livro nessa lista dos 40 anos para ver se realmente ele entra nessa fila aí. Estou falando de O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. É uma história de fantasia que ainda não foi acabada. Parece que esse autor tem uma vibe meio George Martin, que é do Game of Thrones, que começou uma história que ainda não terminou. Oremos para que antes de eu terminar o que eu preciso ler, ele escreva. Quem sabe, né? As coisas não conspirem a favor. Outro livro que também tem sido muito bem falado e também rolou comentário dele quando eu mostrei em unboxing foi este livro aqui do Carlos Ruiz Zafón, A Sombra do Vento. Tô muito curiosa, principalmente depois que a minha amiga Gabriela, que tem um Instagram comigo de livros, o Clube Travessia, comentou dele, falou que a leitura é incrível e ela tem um gosto assim parecido com o meu e ela disse que eu vou gostar bastante. Os próximos 2 livros, 26º e 27º, são uma duologia que eu já queria ter lido em 2020. Fiz um Reels lá no Instagram do Travessia falando que ele ia ficar para 2021 e no caso até agora não sei não. Eu acho que ele tá perigando ficar para 2022. Já coloquei nessa lista para ver se desencanta, porque é uma história que eu acho que eu vou curtir muito, ainda mais por ser uma fantasia que também é muito bem falada aí no YouTube, no Instagram. Estou ansiosa. Estou falando dos 2 livros, Dance of Thieves e Vow of Thieves. Essa edição que eu tenho aqui em inglês, da editora Person, gente, ela tem uma brisa, assim, é muito engraçado. Porque a jacket é azul e dentro o livro é vermelho. E aí vocês acham que vai acontecer o que no outro? Que a jacket é vermelha. O que vocês acham? O livro é azul. Por que fizeram isso, né? Por que não fez a capa vermelha com a parte de dentro vermelha? Não entendi. Mas esses livros aqui são muito lindos, né? Olha essa lombada. A Dark Side lançou uma versão em português tão linda quanto, só que eu acho que eu vou ler em inglês mesmo. Aproveitar que eu já tenho essas 2 edições aqui. E quando é fantasia, eu acho muito interessante poder ler em inglês para ver assim como que foi essa criação de mundo. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link do unboxing que eu fiz só com livros importados. Quando você terminar esse vídeo aqui, você pode correr lá para dar uma olhadinha.
Para essa lista, mais uma vez vamos dar uma corridinha, porque temos mais 2 livros que são finalização de uma trilogia chamada The Keys of Deception. Eu li o primeiro livro em 2020 e eu adorei. Foi 5 estrelas, favorito, e começou que aconteceu a mesma coisa do Hobbit. Fui me enfiando em outras leituras coletivas, outros compromissos de leitura e eles foram ficando para depois. Mas eu quero muito ler antes dos 40 os próximos 2 livros, The Heart of Betrayal e The Beauty of Darkness. Eles têm esse nome em inglês e essa edição é em português mesmo, mas eles são conhecidos como Crônicas de Amor e Ódio. Se você gosta de fantasia, não tem problemas com triângulos amorosos, você tem grandes chances de gostar desse livro. É uma protagonista adorável, empoderada. Olha, é incrível essa mulher. Você que gosta de fantasia, dá uma olhadinha na sinopse para ver se você não gosta de The Keys of Deception. Já chegamos no livro de número 30, hein? São muitos livros, mas até que dá para ser um ritmo um pouquinho rápido, né? Vamos ver se na hora de ler vai tão fluido quanto está na hora de contar. A partir de agora, eu vou falar também de livros que eu acho muito importantes estarem nessa lista, que são os livros de literatura brasileira. Tem um livro que uma amiga minha chamada Mariana, geralmente eu mando beijo para ela nos vídeos porque ela me influencia bastante. Ela comentou sobre um livro da Lígia Fagundes Telles que se chama Antes do Baile Verde. E aí eu já incluí nessa minha listinha, mas esse livro eu ainda não tenho. Até agora eu tô super comportada, hein? Todos os livros que eu mostrei são livros que eu já adquiri e que eu tô querendo dar uma movimentada aí na minha estante e aumentar o número de livros lidos. Só que esse da Lígia eu realmente não tenho, então ele vai aparecer aí em unboxings futuros. O 31º livro também é um livro de literatura brasileira que se chama Dois Irmãos. Ele foi escrito pelo autor Milton Raton, ou Ratum, ou Ratão. E é uma narrativa sobre 2 irmãos, como o próprio nome já diz. No caso, estamos falando de 2 irmãos gêmeos, Jacob e Omar. Esses 2 irmãos, eles vivem com a mãe, o pai, Domingas, que é a empregada da família, e o filho dela. E esse livro vai ser narrado no intervalo em que se passaram 30 anos. Achei que tem a ver com essa fase da minha vida e quero muito ler antes de chegar nos 40. Eu acho que esse momento de 40 anos também é uma oportunidade para eu reler alguns favoritos da minha vida. Como eu já tenho aí um projeto de ir relendo Harry Potter, não vou colocar nessa lista porque eu sei que isso acaba acontecendo. Mas eu quero muito reler o livro que é o mais especial para mim da literatura brasileira, Dom Casmurro. Ainda mais agora que eu tenho essa edição incrível da editora Antofágica, não posso deixar de fazer essa releitura até chegar nos 40 anos, para ver se ele realmente continua sendo impactante para mim até hoje. O 33º livro, que também é de literatura brasileira e está nesse desafio de até os 40 anos, é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu não pretendo ler todos os livros que fazem parte dessa história. Eu quero ler até os 40 anos, pelo menos o primeiro, que é O Continente. Nessa edição que eu tenho aqui da Companhia das Letras, é o volume 1 e 2. Então quero conseguir ler este pequeno calhamaço com suas 654 páginas até os 40 anos. Quando a gente chegar nos 40 anos, ou eu vou chegar muito arrasane, falando Nossa, li tudo. ou eu vou chegar falando assim, vamos viver a vida, segue o baile. Quando eu chegar nos 40 anos, se eu conseguir ler todos esses livros que eu tô colocando nessa lista, gente, já vai ser meu primeiro presente. Essa história do Érico Veríssimo vai narrar a formação do estado do Rio Grande do Sul. Isso vai acontecer por meio das famílias Terra, Cambará, Caré e Amaral. O ponto de partida é a chegada de uma mulher grávida na colônia dos jesuítas e das missões. Eu gostei assim do plot e acho que pode render uma grata experiência.
O 34º livro dessa lista é um livro que, apesar de ser fininho, tem uma fama de ser um pouco mais difícil de compreender. Mas desafio é desafio, né? Estou falando de A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Eu já li dela o livro A Hora da Estrela e eu amei. É um dos livros favoritos para mim, está no meu coração. Lembro até hoje de Macabeia, mesmo tendo passado bastante tempo, porque eu li esse livro naquelas épocas de vestibular aí. Não vou falar quanto tempo pra gente não perder a amizade, vocês vão querer ficar fazendo conta. Mas eu gostei muito e estou há muito tempo sem ler algum livro dela e acho que vai ser uma boa retomada. Como é um livro curto, 179 páginas, tá dentro de uma possibilidade plausível, né? Mas da literatura brasileira eu também gosto de colocar um fogo no parquinho. E para essa lista de 40 antes dos 40, eu não posso deixar de colocar a escritora Hilda Hilst. Ela é considerada pela crítica como uma das maiores escritoras de língua portuguesa do século XX. E o trabalho dela aborda temas como misticismo, insanidade, erotismo e libertação sexual feminina. E aí um livro que me desperta muito a curiosidade por causa do título é A Obscena Senhora D. Tirem as crianças da sala. E já que nós estamos colocando uma pimentinha nessa minha lista de desafio pessoal, vou sair agora um pouquinho da literatura brasileira para colocar um outro clássico que foi até censurado na sua época. Tamanha polêmica que esse livro gerou em 1928 pela forma que ele aborda o sexo. Estamos falando de O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Como esse livro foi proibido, a gente tem aquela coisa de o que é proibido é mais gostoso. Então eu preciso ler este livro antes dos 40. E eu não posso de maneira nenhuma fazer uma lista de desafio pessoal e não encaixar nessa lista livros do Stephen King. Eu preciso continuar lendo os diversos livros desse homem que tem me encantado. E aí eu quero conseguir ler uma das suas obras-primas, que é It, a Coisa, que na minha brisa da loucura eu acho que ainda dá para ler em 2021. Vamos ver, ele está aí na minha lista de 12 livros para 2021, que eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E vamos ver se vai dar certo, né, gente? Não sei, porque eu tô seguindo uma ordem aí de livros que para chegar no It ainda faltam 3 livros do King. Esse que é o problema, se eu passar o It na frente, aí eu consigo. Mas eu preciso ler o It antes de ler um outro livro que também eu tô assim muito curiosa para conhecer do King, Novembro de 63. Eu já vi algumas pessoas comentando que dentro desse livro aqui tem algumas referências a It, a Coisa, e a sua experiência é muito melhor se você ler esse livro depois de ter lido o It. Gente, nós já estamos chegando no penúltimo livro para essa lista de desafio pessoal e penúltimo livro desse vídeo. Eu também quero ler uma biografia. Estamos falando de Terra Prometida, de Barack Obama. Eu li o livro da Michelle Obama no ano passado, amei demais, me fez despertar o gosto por ler biografias, histórias incríveis, e com certeza o Barack, se a gente pensar só pelo lado da política, já é uma história super legal de ser o primeiro presidente negro norte-americano. Eu sei que ele passou assim várias dificuldades para ele chegar onde ele chegou. Nesse livro também tem fotos e isso também enriquece esse tipo de leitura, mas também é um calhamaço, né? De história mesmo, temos 716 páginas. Como é uma história de não ficção, dá para ir intercalando com outros livros. E por último, e não menos importante, mas essa é a maior brisa de todas,
O 40º livro dessa lista é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu já comecei a ler esse livro em 2020, vou dando espaço para outros livros que são de clubes de leitura, e aí Os Miseráveis foi ficando. Quero muito ler esse livro antes dos 40. Eu preciso terminar esse livro porque eu tava gostando muito. Eu não sei por que eu faço isso. Tem livros que eu abandono porque eu não gosto, mas às vezes eu tô adorando um livro e eu deixo ele no cantinho. Eu não sei se é pra história não acabar, pra eu não precisar dar tchau pra aquele livro, eu não sei o que acontece. Mas o ano de 2020 isso aconteceu com algumas histórias e Os Miseráveis foi uma delas. Mas acho que em 2 anos vai dar pra finalizar, né? Ai, gente, o que vocês acharam dessa minha lista de leituras? Tem mais algum outro livro que você gostaria de deixar aí de indicação? Coloca aqui pra mim nos comentários, porque aí pode ser que essa lista de 40 livros vire 45, 50, 100. A gente nunca sabe o tamanho da nossa loucura. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. The trick is growing up without growing old. Casey Stengel, um jogador de beisebol norte-americano que foi muito famoso na década de 1920.